Rafael, né? Agora é só Agora Samuca, aquela felicidade que a gente teve, Foi maravilhoso. aquela alegria que foi o Atlético ser rebaixado. Exato. Tempo bom aquele, viu? Bom, Léo, o Atlético já estava namorando a Série B há algum tempo. Eu lembro Anos anteriores fez campanhas terríveis e teve uma fala namorou, do né? Ricardo Guimarães, que é então o presidente do Atlético, ele fala, ó, já tentei time com menino, já tentei time com estrela, com um cara que está querendo despontar no futebol, que está querendo mostrar futebol, já tentei de tudo. Nada dá certo. 2004, o Atlético consegue escapar naquele jogo com o São Caetano, que eu acho muito estranho. o Nosso amigo saudoso Neuber Soares falava sobre uma questão, e eu como jornalista... Como foi muito estranho aquele 6-1 também, né? Deixa eu te falar uma coisa. A gente fez, na época, no Autotransporte, entrevista com um empresário que disse com todas as letras que, ano que vem eu não vou sair mais pelo Brasil com a mala de dinheiro para conversar com outros clubes, não. Ele disse exatamente isso. Olha só. Não estou dizendo que foi Atlético, que foi fulano, que foi ciclano, que teve. Não estou dizendo que esse empresário está acima de qualquer suspeita que eu acredito nele. Estou dizendo historicamente que a gente O que ele falou, fez né? o que ele falou. E começa a questão de rivalidade de Minas, é muito curioso, porque assim, o Atlético ganha ali, vai bem no Brasileiro 2012, o Cruzeiro com um time muito ruim, o Cruzeiro começa a gastar porque vê que o Galo ali está muito bem, e em 2013 acontece algo curioso, porque inclusive o Cruzeiro depois volta a gastar muito na outra etapa, quando vê que o Galo está bem também, mas o Cruzeiro é campeão de tudo em 2003, o Galo não faz uma temporada ruim, acho que com o Celso Roth, acho que fica em 7º no Campeonato Brasileiro, e ele contrata um monte de jogador ruim para 2004, querendo mudança. Quem que era o presidente? Ricardo Guimarães. Ah, tá. Ele traz tinha- Volkswagen, o Mexerica. Mexerica. O Volkswagen acho que é um apelido de Alterosa Sport, inclusive. Deve Acho que foi dado no Rodrigo Alterosa Fábio Sport. chegou nessa época também? Não, aí o Atlético monta um time de jogador ruim, que faz até 6 no Flamengo esse time. Salvava poucas peças, entre elas o bom Alex Mineiro, o grande Catanha. atacante. Catanha em 2005. E aí em 2005 o Galo pega o Catanha, com passagem pela seleção da Espanha, tá o Marques, Rodrigo Fabre, aquele Fabre. careca baiano, Fábio Baiano. Fábio Baiano. Tinha jogado no Real Madrid, o Rodrigo Fábio, não foi? Sim, o Rodrigo Fábio ele disputou na Portuguesa de esporte, né, de São Paulo, jogava muita bola e tal, mas quando é a mesma coisa do time do Cruzeiro que caiu. Você olhava no papel e falou, caramba, caiu. Era o Luiz Mário. Era o Atlético, também, não tinha. Então o Atlético gasta muito, mas no final do ano sobra para a turma da base. Vamos pegar a escalação aqui de Galo e Vasco, tá o Bruno, goleiro, no gol. O Danley estava nesse time no começo também, né? O Danley que pegou muito em 2004. Tá o Cáceres, que até agradou a torcida, né? Habla muito. O Lima da base, Thiago Júnior, Rodrigo Dias, Alício, Rafael Miranda, Cho, Rodrigo Silva, Euler, o Rubens Cardoso, o Pablito Jimenez, que se lesionou, passagem muito curta, mas Quirino e Renato. Basicamente um time da base. A bomba sobrou para quem era da base. É até um cenário parecido com o rebaixamento do Cruzeiro, porque um time de estrelas que a placar apontava o Galo como um dos favoritos ao título nesse ano, não deu liga de jeito nenhum. No fim do ano sobra mais para a turma da base. E aí, quem que era o técnico? Lorisandre. Lorisandre. Falecido Lorisandre. Lorisandre foi um técnico que chegou no final. Vários técnicos tinham passado, não me recordo quantos, né? O Tite começou em 2005, né? O Procopio salvou o Galo em 2004. Não permaneceu, aí vem o Tite, vem aquele Marquinhos, um cara que... A imagem dele de cabecinha branca aqui tá na minha cabeça, eu vou pegar o nome dele aqui. Marco Aurélio. Marco Aurélio, que era do Cruzeiro. Marco Aurélio, foi do Marco Cruzeiro. Aurélio, mineirinho Foi de campeão da Iria, Copa do Brasil. exato. Teve um jogador rebaixado com o Atlético que fala que o maior culpado era o Marco Aurélio. Ele falou assim, era muito amigo do PRL, inclusive não entendi muito o comportamento do Marco Aurélio nessa tomada de decisão. Aí veio o início de 2006. No Cachorrada Podcast, que é o podcast que eu faço lá, entrevistando a turma aqui do passado do Atlético, atualidades, torcedores, dirigentes, o Lima, zagueiro, fala que o Atlético transformou o elenco numa grande peneira. Então ele falou, você chegava no CT, tinha jogadores velhos fazendo teste para ver se dava para jogar no Atlético. Toda semana chegava uma turma nova para fazer teste para ver se jogava ou não no Atlético.
Eu lembro que tem o torneio início aqui no Mineirão, escanteio, acho que eliminou o Atlético, né? Tinha aquele negócio de escanteio, jogos 15 minutos e tal. Aí o Atlético vai para Ipatinga. Aí eu vou para Ipatinga atrás do Atlético e fico lá na pré-temporada dele. Eu tenho autógrafo na minha camisa de Thiago Cavalcante, Jales, que não tinha condição de chutar uma bola. Então o Atlético vira um time seríssimo candidato a ser rebaixado da Série B também. E como é que foi aquele jogo contra o Vasco para vocês? Que nós falamos aqui das emoções da tristeza do americano. Foi o último jogo, né, de 2005, o jogo que decretou o rebaixamento, né? O Mário Werneck, que você conhece, aquele amigo meu de Santa Luzia, né? Ele teve um ataque do coração nesse Muita jogo. gente teve, principalmente quando o Bruno pega o pênalti do Romário, que bateu numa má vontade danada. O Romário que falou em entrevista que nunca passou pela cabeça dele rebaixar o Atlético. Eu lembro do Edmundo perdendo aquele pênalti contra o Vasco. Eu acho que o Romário não fez esforço nenhum para fazer gol naquele pênalti ali que o Bruno pegou e muita gente desmaiou na geral do Mineirão naquele jogo. E depois o Atlético acho que ganha do Juventude ainda com o gol do Euler e do Quirino, se eu não me engano, na última rodada ali. Mas coroou um trabalho ruim de 2 anos. E o dinheiro gasto, né? Assim, porque dinheiro gasto. O presidente time era grande, dono do banco, o que a gente precisa deixar claro é o seguinte: time médio para pequeno, que hoje eu considero o América um time médio, que orçamento de 110 milhões, acho que já dobrou em relação à última. O Fael até achou muito, né? E eu também. Legal, tá melhorando. Isso é o orçamento ano, né? Mas a América tinha 50, 30 mil no último brasileiro, era muito baixo. Então hoje ele já pode investir um pouquinho mais. Time médio e pequeno, tudo bem, cai porque acontece, caem. Agora, time grande, com orçamento de 200, 250, 300, 400 milhões, tem que fazer muita bobagem, né? Agora tem uma coisa que a gente falou no último podcast, que eu falei, time endividado, que esteve perto de falência como o Atlético. Ô Léo, quando na bancada do Alterosport você me perguntou assim, como está a situação financeira? Que eu falei, estamos resolvendo. De que vendeu o shopping, por exemplo, você falou, e agora, está tranquilo? Eu falei, não, continua em coma e na UTI. Ano passado, no ano que o Atlético ganhou tudo, eu falei, nosso time é de bilionário, nós somos times, o Atlético é um time devedor. Qual que é a solução? É fazer menino bom na base. Sim. A base do Galo não produz nada. E nunca produziu. Você pega raras exceções. Só para dar um exemplo, o Toledinho falou do orçamento do América, 110 milhões ano. Nessa negociação que está acontecendo agora do Antony, do São Paulo, só a cota de clube formador, o São Paulo vai receber 100 milhões. E o Atlético fica comemorando. Milhões, né, que ele vai ser negociado. Numa cota de um jogador que o São Paulo fez. O orçamento da América todo. Quantos anos de base ele paga com essa venda? Não, o Atlético fica comemorando vendinha de 3 milhões aí. Richarlison dá dinheiro até hoje para a América. Cada transferência do Richarlison é um bolo de dinheiro lá. A torcida pede chance para os caras da base por amor à base, mas o Atlético a base do Atlético, por muitos anos, ela foi administrada de uma forma totalmente o quê? E não é nem só amadora, né? E no Alterosa Esporte, eu criticava, quando eu entrei, o cara que administrava a base aqui, e eles ficavam incomodados lá no clube. Não era amadorismo só. E o América, pelo contrário, tem uns apaixonados, como o Ratinho, que eu sempre dou notícia aqui. Euler. Ratinho é um abnegado. Euler, que a parte administrativa também auxilia muito a base também. Mas o Euler ele fica mais no profissional, sabe? De auxiliar a questão de como está funcionando. Mas tem cara apaixonado pelo América que está lá. Eu acho que falta oportunidade. Igual agora, ele fica insistindo com o boi bandido na ponta direita. Ali era o Carlos Alberto contra o Atlético. Eu tenho certeza. Eu quero que o Fael fique cego se isso não acontecer. Opa! Faz uma outra promessa. Volta naquele negócio do pau aí. É mais cruel com ele. Mas aí, Léo, o Atlético quase se fica livre do rebaixamento com a turma da base. Em 2006, depois que testou até jogador da Copa Itatiaia aqui no Atlético, né? O meio quilo, né? Todo mundo. Aí ele vai para a base dele. E quem tira o Atlético da segunda divisão, junto com a torcida, obviamente, mas é a turma da base.